João 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois. Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois. Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta. Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem?
Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio, Senhor. e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo dessa palavra do Evangelho de João, do capítulo 9. Querido, aqui nós vamos ver um ensino para nossas vidas do que significa a luz do mundo, o que o Senhor Jesus significa para nossas vidas. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo, queridos. E nós vamos ver aqui como que ele manifesta a glória de Deus nas nossas vidas. Nesse capítulo 9, nós vamos ver um estudo diferente. Porque até então, queridos, nós temos visto o Senhor Jesus debatendo com a religião. E agora nós vamos ver a obra de Deus feita na vida de um homem e esse homem tomar defesa da obra de Deus. Coisa tremenda. Olha só como é que essa história desenvolve. O Senhor Jesus, então, passando, ele encontra, se depara, ele e os discípulos do Senhor Jesus, se depara com um cego de nascença. Mas eu quero dar uma palavra a respeito desse cego de nascença, porque depois do desenvolver da história, nós vamos entender o entendimento do que eu quero falar para vocês. Esse cego de nascença, ele era um religioso, fariseu, pai e mãe fariseu, frequentava a igreja, e eles então vivia ali, esse cego, pedindo esmola. E o Senhor Jesus, passando com os apóstolos vendo aquele cego, arguir o Senhor Jesus na questão religiosa. O que é a questão religiosa? Olharam para o cego e condenou o cego. Senhor, quem é que pecou? Eles ou os pais dele? Quem é que pecou para que ele nascesse cego? Qual foi o problema? Os pais dele pecaram? Porque esse juízo, o juízo de olhar e achar que porque está em prova, porque está numa situação de doença ou uma situação de opróbrio, é porque pecou. E o Senhor Jesus mostra que não é nada disso, querido. Né? A lei que os fariseus determinavam que a pessoa que nasce nessas condições é porque nasceu em pecado, então há um juízo de Deus por causa daquela condição. Mas o Senhor Jesus dá uma revelação tremenda para nós que fazemos parte da igreja deles. Nós que queremos viver, nós que queremos receber a obra de Deus e queremos viver a obra de Deus na nossa geração. Nós queremos ser corpo de Cristo, nós queremos ser aqueles que trazem a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Há uma chamada de responsabilidade para nós, quando nós entendemos essa passagem. Porque o Senhor Jesus vira e fala o seguinte, olha, nem ele, não foi o pai dele que pecou, nem ele pecou. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida do homem. E depois o Senhor Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, né, a luz está presente no mundo. Então é importante que nós façamos a obra de Deus enquanto é de dia, porque vai vir a noite que não vai ser possível fazer a obra de Deus. O que o Senhor Jesus está falando aqui, querido? Que há um tempo para a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Nós temos que ter esse entendimento, igreja do Senhor. Porque há um tempo de ação da nossa participação na nossa geração. Há um tempo que o Senhor Jesus chamou de dia. O que é esse tempo de dia? É o tempo que ele está presente na vida da igreja. Vai chegar um período que ele vai ser tirado, o Espírito Santo vai ser tirado, com o arrebatamento da igreja. E aí vai vir a noite. E aí a obra de Deus não vai ser feita mais na maneira que está sendo feita, na misericórdia e na benignidade, da qual a vida de Deus se fez na vida dos gentios. Nós que somos gentios, temos um período de receber essa luz do mundo que o Senhor Jesus representa. E aí nós temos que entender e tirar o maior proveito que nós temos desse período.
né, de andar de dia, porque nós vivemos hoje no período que se chama dia, daquilo que o Senhor Jesus chamou dia. Olha, de dia se faz a obra de Deus, mas ele diz, à noite, vai vir a noite, que ninguém pode trabalhar. Então, nós temos que estar atento, querido. Qual é o período que nós estamos vivendo? Você está vivendo qual período? O dia do Senhor Jesus ou você está vivendo a noite na qual ninguém pode trabalhar? Nós estamos vivendo o dia que podemos trabalhar, querido. Por isso que nós temos que nos desvencilharmos de todo o envolvimento de massa de pensamento que o mundo tenta abafar a nossa fé nessa palavra. E olha só o que aconteceu com isso. Qual o significado de nós vivermos o dia? O Senhor Jesus vai nos dar o exemplo. O que significa você andar de dia? O que é isso? Ele mostrou o que é fazer a obra de Deus e o que é andar de dia. Ele pegou, fez um barro, cuspiu na terra, fez um barro, né? Untou sobre os olhos daquele cego e mandou o cego se lavar no lago chamado Siloé, no tanque chamado Siloé. O tanque Siloé significa enviado, é a própria presença do Messias, né? Aquele tanque é o tanque que representava a presença da água viva, que representa o Senhor Jesus em nossa vida, querido. Quero te dar uma notícia. O Senhor Jesus é enviado de Deus, querido. É a própria presença do braço forte de Deus, do braço de Deus sobre a vida dos homens. Ele se fez homem, habitou entre nós e trouxe para nós essa novidade poderosa da boa nova, que nos traz a salvação. E o mesmo Espírito que esteve sobre o Senhor Jesus, né, que é a presença do Espírito de Deus, ainda hoje está no mundo, querido. Ainda hoje ele trabalha de dia sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que estar atentos, porque olha só o que aconteceu com esse menino, esse mendigo, esse cego, esse que estava ali vivendo uma vida parada, embora religioso, pai e mãe, frequentador de igreja, né? Mas ele estava ali vivendo uma vida de cegueira, de não enxergar o mundo, de escuridão, né? Que não enxergava. E aí, então, esse mendigo foi até o lago, até o tanque de Siloé, se lavou e começou a ver. Mas olha o que aconteceu com a vida dele, e isso que é importante nós entendermos. Porque no instante que aconteceu isso, que ele lavou o rosto, tirou aquele barro que o Senhor Jesus fez dos olhos dele. Ele começou a ver. E quando ele começou a ver, e começou a andar pelo templo, onde ele estava, onde ele habitava, onde ele frequentava ali, mendigo, ele começou a andar extasiado, vendo tudo, olhando as pessoas. Olha que coisa maravilhosa aconteceu com esse meu homem. Ele andando ali no templo, olhando, passeando no meio das pessoas. E as pessoas então olharam para ele e falaram, não é esse aqui o cego que mendigava? Esse não é o cego de nascença que mendigava? E ele alegre, sou eu! Aí falou, mas como é que você começou a enxergar? Ele falou, um homem chamado Jesus fez barro, botou no meu olho, mandou eu me lavar no tanque de Siloé, eu estou vendo. Olha só o que aconteceu na vida desse cego. Que coisa interessante, querido. Isso é obra de Deus. Se alegra, querido, porque Deus ainda hoje faz isso. Ainda hoje Ele faz na nossa vida. E olha só, vamos entender agora uma coisa interessante. Porque nós vamos entender o que significa a obra de Deus, querido. E não perdemos essa alegria desse homem de estar falando, sou eu estou vendo. Um homem chamado Jesus fez barro, untou nos meus olhos, lavei no poço, no tanque de Siloé, e estou vendo. Que alegria! Mas sabe o que aconteceu nesse momento, querido? Quando ele recebeu essa alegria de enxergar, de ver, de ter a vida, os olhos dele restaurados, de ter a alegria de poder viver a vida, de poder contemplar, o mundo religioso vai combater isso. O mundo religioso vai tentar condenar ele por isso. Por quê? Porque ele recebeu a obra de Deus sobre a vida dele. Então, querido, eu quero te dar uma notícia. Porque a partir desse momento, o Senhor Jesus mais
não foi mais interrogado entre os fariseus. Quando o Senhor Jesus fez isso na mão de um cego religioso, que estava ali jazendo dentro da igreja, cego, pedindo esmola de muitos anos, né? Aquele homem estava ali, o mundo religioso se alegrava com ele, condenando ele como pecador, por isso que ele estava cego. Mas o dia que esse homem se apresentou no templo, alegre, anunciando a todos que Jesus fez ele enxergar, o mundo religioso se abateu e começou a condenar ele. E aqui, querido, nós vamos ver nesse relato que não é mais o Senhor Jesus que era interrogado, mas a obra de Deus na vida dos homens começou a ser arguída, começou a ser interrogada pelo sistema religioso. Eles não se conformam. E eles então deram uma pausa de combate com o Senhor Jesus e foram então confrontar a obra que o Senhor Jesus fez na vida de um homem cego. Eles deixaram então o Senhor Jesus em paz e começaram então a brigar com aquele cego. Aí então o que aconteceu? Quando aqueles homens que viu o cego ali alegre, que já não era mais cego, estava enxergando, aquele homem que tinha sido restaurada a visão pelo Senhor Jesus, pegaram ele e levaram eles lá para os fariseus, para os religiosos. Aí chegaram para os religiosos, né, tomaram ele e disse para os religiosos que aquele homem está cego. O Senhor Jesus, ele disse que foi o Senhor Jesus, que foi um tal Jesus que curou esse cego. Aí então os fariseus chegaram para ele e perguntaram, porque quero dar um detalhe a respeito disso, querido, que o Senhor Jesus fez essa obra num sábado. E aí os fariseus então foram interrogar a esse cego por quem foi que tinha feito isso. E ele contou, falou, olha, um homem chamado Jesus, tá, untou meus olhos e eu enxerguei, fui lavar pelo lago de Siloé e estou vendo. Aí eles perguntaram, onde é que está ele? Ele falou, não sei, porque até então o Senhor Jesus tocou nele, ele era cego. Quando ele se lavou no lago de Siloé, ele já se perdeu da presença do Senhor Jesus, ele não tinha visto ainda a imagem da presença do Senhor Jesus, ele não tinha visto, ele só tinha ouvido falar, Jesus, né? Um homem chamado Jesus, ele só tinha ouvido falar. Aí então os fariseus falaram, onde é que está ele? Ele falou, não sei onde é que está ele, está por aí. Aí então os fariseus chegaram e ficaram intrigados com aquela cura. Como é que pode, né, um homem pecador que cura num sábado? Porque para curar no sábado, trabalhar no sábado deve ser pecador. Não pode um homem pecador, né, fazer cura, né, no sábado. E aí começou a haver uma dissensão entre os fariseus, porque uns falavam, pô, mas não pode, como é que um pecador pode fazer uma cura dessa? Um homem nascido, né, cego, e receber essa graça do meio deles, eles não entendiam o que estava acontecendo. E aí então foram interrogar o cego. Escuta, o que você fala? O que você diz? Quem é esse que te curou? Olha que coisa maravilhosa, querido. Porque esse homem foi chamado para ser testemunho. Ele foi chamado para ser testemunho de Jesus, porque ele recebeu uma obra poderosa da cura, e os religiosos foram chamar ele para dar esse testemunho. E ele chegou e deu o testemunho. Falou, olha, um homem chamado Jesus fez barro, untou meus olhos, mandou me lavar no lago de Siloé, e eu estou vendo. E eles não se conformavam, falaram, mas como pode? Como é que ele pode fazer isso no sábado? Ele é pecador. E o cego falou, olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que ele curou um cego de nascença. Agora, como ele fez, quem é ele, eu não sei. E aí, então, os fariseus falaram, ele não deve ser cego. Esse cara é um enganador. Vamos chamar o pai e a mãe deles, que também eram também religiosos, fazia parte daquela igreja. Aí chamaram o pai e a mãe. Perguntaram para ele, teu filho, que diz que é cego de nascença, e agora está enxergando, quem foi que fez isso? Aí os pais, para não ser expulsos da igreja, porque já havia uma notícia no meio daquela igreja, que quem confessasse o testemunho do Senhor Jesus, seria expulso da igreja. E os pais, com muita sabedoria, né, olharam e falaram, olha, eu não sei quem fez isso.
que meu filho é cego de nascença, ele é. Mas, assim como hoje, querido, existe uma idade onde as pessoas respondem por si, né? A idade da maturidade. E esse cego foi curado, ele já era maduro, ele já era adulto, que o pai, para se defender, né, da acusação que estava sobre o filho deles, para eles não serem expulsos da sinagoga, eles falaram, ó, interroga o meu filho, ele já é maior de idade, ele já tem idade para isso, ele é maior de idade, interroga eles. E os fariseus, então, deixaram os pais de lado e foram interrogar novamente aquele menino, novamente aquele cego que tinha sido curado. E nessa interrogação, chegaram novamente pesado, né? Foram interrogar novamente foram interrogar aquele menino, aquele cego, numa acusação que poderia trazer a expulsão daquele jovem, daquele cego, da igreja, porque esse era o temor dos fariseus naquela época, dos religiosos. Deles darem o testemunho de Jesus e serem expulsos do meio da sinagoga. E aí então eles foram novamente arguir o cego. E chegaram para ele e falaram, olha, você dá glória a Deus, porque esse homem que te curou é pecador. Aí o cego virou para eles e falou, olha, eu não sei, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego de nascença e agora eu vejo. Aí então eles falaram, mas como é que ele abriu teus olhos? Eles falaram, e ele respondeu, olha, vocês não ouviram? Eu já não falei para vocês como é que ele me abriu? Será que vocês também querem ser discípulo dele? Quer dizer, o cego já estava cansado de ficar dando a resposta para aqueles homens. E aí então eles falaram, e para terminar essa discussão, falou, vocês também querem ser discípulo dele? E aí então aqueles homens falaram, olha, aí expulsou aquele cego da sinagoga porque ele dava testemunho do Senhor Jesus. E aqui, queridos, eu quero dar um parênteses aqui tremendo, porque nesse momento que os fariseus chegaram para ele e combateram ele, falaram, olha, você é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Moisés, nós temos visto Moisés, nós sabemos de onde Moisés veio. Agora esse que te curou, nós não sabemos de onde veio. E aí então o cego dá um tremendo testemunho, querido, que é o testemunho que aquilo que a igreja do Senhor Jesus tem que tomar consciência. Porque esse cego tomou a seguinte posição. Na hora que ele recebeu, quando ele recebeu já a chamada dele dar o testemunho, porque os próprios fariseus chegou para ele e disse, ó, discípulo dele é tu. E ele realmente tomou posse dessa palavra. Ele realmente tomou posse dessa palavra de ser discípulo do Senhor Jesus. Porque aí então ele responde, olha, realmente é de ficar maravilhado do que vocês estão falando. Porque vocês não sabem de onde ele é. Contudo, ele abriu meus olhos. Eu era cego de nascença. E ele abriu meus olhos. Como pode um pecador abrir os olhos de um cego de nascença? Ele falou, e o conhecimento que eu tenho de Deus é que Deus escuta a oração daquele que não é pecador, aquele que tem um coração santo. Deus escuta a oração. Deus não escuta a oração de um pecador, mas a oração de um homem que busca ele, né, com o coração de santidade. Deus escuta a oração. E ele diz, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego. Se esse não fosse de Deus, né, não poderia fazer essas coisas. Aí eles então, os fariseus ouvindo isso, disseram, você é nascido de pecado e quer nos ensinar a nós? É isso aqui que eu quero dizer a vocês, querido. Porque quando um homem recebe a obra de Deus, recebe a cura, recebe a visão, recebe a presença do poder de Deus sobre a vida do homem, ele não pode ficar inerte. Ele tem que dar o testemunho dele. Não importa as condições que ele tem que dar, qual é a condição que ele tem que dar esse testemunho. Ele tem que dar o testemunho. Esse cego, esse menino que era cego e foi curado, ele começou com alegria a dar o testemunho dele. Ele começou a se extasiar no meio da congregação, anunciando a alegria de ter recebido a visão. A religião abafou ele. A religião obrigou ele a dar o testemunho, mas o testemunho baseado naquilo que a igreja, que eles religiosos queriam ouvir.
Não queria ouvir da presença, da glória para o Senhor Jesus. Queria que a glória fosse voltada para os homens, fosse voltada para a igreja, não para o Senhor Jesus. A glória não era para dar ao nome do Senhor Jesus. A glória era para dar para o fulano de tal, ao ministério tal, à igreja do poder daquele poder, a igreja do seio das contas. A glória é deixado de tirar a glória de Deus, tirar a glória do Senhor Jesus para manifestar para a glória dos homens. É isso que o sistema religioso quer manter. Mas aquele homem, aquele cego, ele se manteve firme, glorificando ao Senhor Jesus. Ele falou, olha, que mesmo sendo contraposto pelo sistema religioso, mesmo com toda a idade, o menino foi criado naquela igreja, foi criado no meio daquele povo. E ele falou, olha, isso que é de se maravilhar, porque vocês que me ensinaram todo o ensino, vocês não sabem de onde que ele é. No entanto, ele me deu a visão, né? E ele, quando ele teve essa visão, ninguém pôde roubar dele isso, querido. Por isso que eu quero dizer a você, o mundo religioso jamais vai tirar do Filho de Deus a visão de Deus. Vai tirar a visão daquilo que Deus deu para nós. O Senhor Jesus diz, ó, a minha ovelha ouve a minha voz e me atende. Né? A minha ovelha não vai ouvir a voz do mercenário. A minha ovelha não vai ouvir a voz do lobo. Ele vai ouvir a minha voz e vai me atender. Por quê, querido? Porque sabe, conhece, sabe qual é o caminho, sabe discernir, não vai ser enganado. A partir do momento que ele recebeu, teve a visão do Senhor Jesus, ninguém arrebata. Porque o Senhor Jesus diz, ó, ninguém vai arrebatar minhas ovelhas das minhas mãos. É isso. É essa manifestação que o Senhor Jesus está demonstrando aqui. E está ensinando para nós como a obra de Deus é manifesta na vida dos homens. Então, quando aconteceu isso, que ele começou a dar o testemunho, e não só dar o testemunho, ele começou a ensinar, a mostrar, a apontar quem é o Cordeiro de Deus, quem é aquele que traz a salvação, de quem que é a glória desse mundo, para onde nós temos que mostrar a glória desse mundo, para quem onde nós temos que levantar nossas mãos e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quando ele começou a fazer isso, os religiosos expulsaram ele da igreja e acharam o confronto e falaram, você é nascido de pecado e quer nos ensinar? Porque não aceita, querido. O mundo religioso, o sistema religioso não aceita a glória para o Senhor Jesus. Não aceita que a glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. E aí, esse ex-cego, né, aquele que tinha sido curado, foi expulso da sinagoga. Mas o Senhor Jesus é aquele que ele vai atrás da ovelha perdida, querido. Ele não deixa se perder. Porque imediatamente o Senhor Jesus foi ao encontro desse homem. Imediatamente ele foi ao encontro dele. E encontrando ele ali no templo, olhou para ele e falou, o Senhor Jesus disse, encontrando aquele que tinha sido expulso, Jesus orou para ele, crês tu no Filho de Deus? Você crê no Filho? Crês tu no Filho de Deus? Aí ele olhou, Senhor, mostra-me quem és, para que eu creia. E Jesus falou, olha, esse que fala com você, Senhor Jesus, ó, você já tem visto. Você já tem visto. Isso significa, ó, você já tem visto com os olhos da tua carne. Você tem visto. Querido, isso é que é importante para nossas vidas. Nós temos essa visão sobrenatural de quem é Jesus na nossa vida. Ninguém vai te enganar. Quando você tiver essa visão de quem é teu Salvador, quem é aquele que trouxe a tua vida, que trouxe a visão do mundo eterno, da vida eterna para a tua vida, quando você tem esse entendimento, essa visão, ninguém te rouba. Por isso o Senhor Jesus diz, ó, você já tem visto ele. É aquele que fala contigo, porque é isso que significa para nós, querido. O Senhor Jesus tem esse significado para nós. Ele fala com nós. Ele é um Deus presente. Não importa o que o mundo tenta abafar a nossa fé, tenta abafar a visão sobrenatural que nós temos da palavra de Deus, né? Dessa fé poderosa que opera em nosso coração. O mundo
as notícias, as imagens que nós vemos na mídia, na televisão, as imagens que o mundo traz, a linguagem dos homens, as notícias que os homens falam, a linguagem do mundo religioso, das pessoas que anunciam um sistema religioso. Existem várias, querido. Tem várias visões, tem várias demonstrações, entendeu? O mundo está abarrotado dessa imagem, de todo tipo de imagem, né? De um sistema religioso. Né? Tem várias religiões no mundo, tem várias manifestações de deuses. O mundo está coberto de presença de Deus. Há várias formas, várias modalidades. Mas o Senhor Jesus diz que nós vemos Ele, nós temos ouvido a Ele. Essa palavra que é a verdade, a palavra que nos traz a cura, a libertação, a que faz nos enxergarmos. Não fala que nós vemos o mundo, né? O mundo da fé. Foi isso que aconteceu com esse moço. Ele teve a visão do mundo da fé. Ele teve o entendimento do mundo espiritual. Por isso que ele já não deixou de servir aos fariseus. E através da visão, quando eu digo deixou de servir aos fariseus, na nossa geração, significa que deixou de servir ao sistema religioso. E começou a ensinar um Jesus que cura, que salva, que é maravilhoso, que é bendito, que fala conosco. E é isso que o Senhor Jesus diz para ele. Você já tem visto. E você é esse que fala contigo. É essa presença poderosa que o Senhor Jesus faz na nossa vida. E manifestou para aquele menino. E aí então, o menino virou, se prostrou diante dele e falou, eu creio, Senhor. E o adorou. Como é bom esse lugar, querido. Como é esse lugar de adoração. De você se prostrar diante do Senhor Jesus. Né? Diante da presença dele e adorar e dizer, eu creio, Senhor, eu creio na obra poderosa que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, eu creio, Senhor, na provisão de vida eterna que o Senhor me deu quando o Senhor subiu no Calvário, quando o seu braço foi crucificado, quando você foi crucificado, seu corpo foi partido, seu sangue derramado, o Senhor abriu a porta da eternidade para a minha vida, porque eu creio, Senhor, que essa obra o Senhor fez para minha cura, para minha libertação, para que eu possa enxergar uma visão, um lugar mais alto para a minha vida, que eu possa enxergar uma eternidade, que minha vida não tem o significado desse período de 70, 80, 90 anos, o que passar de 80 é de fado e cansaço. Senhor, o mundo já deixou, minha vida de carne, deixou de ser como erva, né? Que nasce, floresce e logo murcha. Deixou, porque a sua palavra diz que do interior daqueles que creem, do interior fluirão rios de água viva que jorrarão para a vida eterna. É uma ascendência, que não murcha, não cai, porque ela é ascendente, querido. A luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que começa com o raiar do dia, mas vai nascendo, vai crescendo até chegar ao dia perfeito. É esse crescimento que leva à eternidade, querido. É essa chamada que o Senhor Jesus tem para nós. E que esse cego de nascença, ele abriu os olhos para entender isso. Ele saiu de um sistema cego, religioso, que deixava ele ali prostrado, mendigando ali dentro de uma igreja. E ele já era adulto, já estava entrando na fase do envelhecimento, ia murchar como a erva, como os pais dele estavam murchando. Era esse destino, porque os pais dele não tiveram o peito de ter a visão de sair da cegueira, preferiram abandonar o filho, falou que ele seja condenado sozinho, ele é maior de idade, o problema é dele, vai falar com eles. E foi o que os fariseus fizeram, expulsaram o filho. Mas os pais se protegeram para ficar dentro da igreja, porque queria ficar bem com os homens. Eles não estavam com a visão de Deus, eles não estavam olhando para Deus. Nos pais não existia o coração de alegria de ver o filho vendo. Eles não estavam exultando de alegria por ver aquele filho de nascença estar com os olhos tendo a visão, querido. Eles, pelo contrário, eles se esconderam, não quiseram participar da alegria do filho. O filho andou, transitou pela igreja, anunciando, dando testemunho, sozinho, da glória de Deus sobre a vida deles. Porque os pais deles se esconderam com medo do sistema religioso. Querido, Jesus diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Os covardes não entrarão. O reino do céu, querido, é feito para aqueles que crê
ir de peito aberto, se alegra com o Senhor Jesus, se alegra em dar o testemunho dessa verdade, se alegra em anunciar que Ele é o Salvador, Ele é aquele que tem toda a glória manifesta na vida dos homens. Por isso que ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. Aí ele dá uma palavra para aqueles homens, né? Quando ele falou para aquele menino se prostrou diante dele, adorando, aquele cego que já não era mais cego, já tinha visão, passou a ser discípulo do Senhor Jesus. Passou um discípulo, um testemunho de anunciar o Senhor Jesus. Ele então, o Senhor Jesus pegou e disse, olha, diz, eu vim para esse mundo para juízo, né? Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. O que é isso, queridos? Porque o Senhor Jesus deu essa palavra, deu a palavra para o sistema religioso. O que é o sistema religioso, querido? É aqueles homens que não querem fazer a vontade de Deus, mas querem fazer a sua vontade para agradar a Deus. Eles não estão perguntando o que Deus deseja. Eles querem fazer a obra para que Deus se agrade com a obra deles. Essa posição, querido, é a posição de Caim. É a posição de Caim que matou Abel. Ele quis agradar a Deus, Caim quis agradar a Deus através da obra dele. Ele que era um grande lavrador, compreendeu? E através dos frutos da mão dele, do trabalho dele, ele quis agradar a Deus. Só que Deus olhou o coração dele, olhou o coração e viu a intenção dele, a soberba, o orgulho, a vaidade de querer fazer a obra para agradar a Deus. E Deus não olha isso, querido. Deus não olha o exterior. O problema ali não era a oferta da qualidade dos frutos da terra. Não era, querido. O que Deus olhou é o coração de Caim. Qual o que tinha na intensidade do coração dele, na intimidade do coração dele. Qual era a intensidade da intimidade do coração dele de amor para o seu irmão e de amor com Deus. É isso que faz a diferença, querido. É essa demonstração da qual o Senhor Jesus veio trazer a mudança nesse sistema. Porque o Senhor Jesus, quando ele falou, olha, eu vim trazer juízo para o mundo, ele veio trazer esse juízo para que o sistema religioso não seja aquele que tenha domínio sobre as vidas, né? O sistema religioso onde as obras do homem é que tem significado para Deus. Não, querido. O juízo de Deus é demonstrado que a obra de Deus é feita pela mão dele, não é feita pela mão de Deus, é pela mão dos homens. Não é feita pelas mãos dos homens. A obra de Deus é feita pela própria mão de Deus, pela própria presença dele. Assim como o Senhor Jesus foi o braço de Deus na vida dos homens. E assim a presença do Espírito Santo na vida dos homens. É ele que nos ensina, que nos dá capacidade. Aquele que fala conosco, que fala, como o Senhor Jesus falou, é aquele que fala contigo. É esse, querido. Esse é o nosso Senhor. Aquele que fala com nós em nosso coração. Nós temos uma palavra para olhar, querido. Essa palavra é a verdade, que nos estabelece diante dele. Todas as promessas de Deus para nossas vidas está escrito nessa palavra. Nós não temos que ter argumentação e raciocínio humano para chegar diante de Deus e dizer para Deus o que ele quer. Já está tudo escrito. Está tudo escrito aqui para nós. O que Deus deseja para nós? O que ele quer para nós? Por isso que ele diz, olha, aquele que se diz que vê, o que é isso? É essa posição de você achar que é independente, que você não precisa olhar para a palavra e saber o que Deus quer para você. É você achar que você sabe e você então está vendo. E o Senhor Jesus diz, aquele que diz que vê é cego, não enxerga. E aquele que entende que é cego, né, vai ver. Por quê, querido? Porque você vai buscar em Jesus. Você vai através da palavra. Você vai entender que não é através do seu coração, não é através da tua sabedoria, e nem do entendimento dos homens, nem da sabedoria do homem, que você vai fazer a obra de Deus. Você vai buscar na palavra dele. Você vai buscar, eu sou cego, mas eu vou buscar no Senhor Jesus a visão, o entendimento daquilo que ele é. É isso que o Senhor Jesus está falando, querido. Esse é o juízo de Deus sobre os mundos. E o sistema religioso brigou com o Senhor Jesus, virou para ele e falou, olha, vocês estão dizendo que nós, Senhor Jesus, que nós somos cegos, né? Se gabando, você acha que nós somos cegos? Jesus virou para eles e falou, olha, se fosseis cegos, não teríeis pecado,
Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado já permanece. Querido, se nós não entendermos que nossa visão, os nossos olhos, tem que ser através do Senhor Jesus, nós estamos em pecado. Só existe uma maneira de nós tirarmos o pecado de nossa vida. Só existe uma maneira de nós sermos justificados diante de Deus, querido. Do Deus que fez a tua vida e quer te dar vida eterna para você. Só tem uma maneira de você ser justificado diante dele. É você entender que a sua visão é através de Jesus. Você só enxerga se Jesus apontar para você e mostrar para você qual é o caminho, qual é a direção. Isso significa, querido, senhorio. Isso significa que ele é Senhor da tua vida. E é isso que ele está buscando na face da terra. O Senhor Jesus está buscando esse discípulo, está buscando esse cego, que se faz cego e busca através dos olhos espirituais do Espírito Santo, através da promessa do Senhor Jesus, né, em oração e busca dessa palavra, para que possa enxergar as obras de Deus na face da terra. Essa é a chamada para nossas vidas, querido. Aqui nós vimos a história de um homem que fez a obra de Deus, dando o testemunho dele no meio da igreja, do povo, no início com alegria, e depois se prostrando nos pés do Senhor Jesus e dizendo, Senhor, eu te adoro, o Senhor é bendito. A minha visão agora vai ser através dos teus olhos, Senhor. A minha visão vai ser agora através da tua palavra, daquilo que a tua palavra diz. Essa é a verdade da minha vida. Aquilo que a tua palavra diz, qual é o caminho? Esse é meu caminho, essa é a minha vereda. Querido, é esse testemunho que nós vimos no capítulo 9 de João. E eu quero fazer um convite a vocês, querido, porque nós queremos entender essa palavra, nós queremos mergulhar nela, aprendermos juntos com o Espírito Santo na revelação dessa palavra, para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Quero fazer um convite para nós continuarmos nesse estudo maravilhoso do Evangelho de João e amanhã estudar o capítulo 10, se assim Deus nos permitir.